Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre produtividade e gestão de vida. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então o Tricotar de hoje, vou apresentar para vocês as minhas convidadas que estarão aqui. Já estamos em dezembro, clima de Natal, de finais felizes, porque estou dando um spoiler aí para vocês. Madame Retrato, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Tá empolgada com o tema de hoje? Super. Sempre, né? Esse negócio de final feliz, tô animadíssima. Juliana Costa, nossa cirurgiã dentista, seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Van. Tô com medo do que está por vir. Núbia Mello, nossa empresária beauty, sempre um prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Boa tarde. E eu vou começar hoje o programa diferente. A nossa convidada é a Ingrid Nobre, mas antes de eu fazer a apresentação ou pedir para ela se apresentar, eu vou pedir para passar um vídeo, tá? Que foi o vídeo que me chamou muita atenção e é o que a gente vai conversar hoje aqui. Davidson, pode colocar o vídeo da Ingrid, por favor? Completamente. A maioria daqui já sabe, mas caso esse vídeo chegue a pessoas novas, oi, meu nome é Ingrid, sou essa loirinha aí da foto, que não cresceu muito, eterna moleca, que ama ver a vida com os olhos do amor. Mas não se engane, sou também uma mulher forte e corajosa, pau pra toda obra e já passei por bons perrengues na vida. Vim de uma família guerreira, a qual sou muito grata, amo flores, praia e treinar até ficar pingando e descabelada me faz muito bem. Poderia comer sushi todos os dias, sou louca por chocolate e por um bom café. Dizem por aí que eu mando bem na cozinha, falo demais e sou dessas pessoas que conversam com todo mundo. Sou cristã, a cada dia mais apaixonada por Jesus e pelas maravilhas que ele tem feito na minha vida. Cresci numa videolocadora e possivelmente isso tem grande culpa no meu romance excessivo e na minha mania de acreditar em finais felizes. Sim, já acreditei em Príncipe Encantado, na família Doriana e ainda quero muito alguém para viver a vida do meu lado. Empreendedora nata, fui aquela amiga que só não vendia a mãe porque era pecado. E por falar em maternidade, esse sempre foi o meu maior sonho. E Deus me deu a Laura, minha parceirinha, que hoje tem 8 anos. Eu queria tanto viver aquilo que me joguei e larguei tudo. Negócio bem sucedido, loja no shopping, larguei até a mim mesma. Naquele momento, a dedicação e o amor não me deixavam enxergar que eu estava sozinha, sem tempo, sobrecarregada e cheia de culpa. Até que um dia me olhei no espelho e simplesmente eu não me reconhecia mais. Eu tava triste, feia, largada, sabe? Eu sentia saudade da mulher que eu era. Eu tinha esquecido até dos meus sonhos. Ali, eu virei uma chavinha. Era isso. Eu precisava me sentir bem, forte, feliz, cuidar de mim em primeiro lugar, pra aí sim querer cuidar de alguém. O problema é que nessa hora eu não tinha tempo nem pra fazer o que eu precisava, quem dirá pra cuidar de mim mesma. Foi aí que eu resolvi estudar sobre produtividade e organização pra gerenciar melhor a minha vida. E nesse processo descobri o que realmente fazia sentido pra mim. Voltei a me olhar, cuidar do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Não vou dizer que foi fácil, mas quando eu vi a minha vida mudar de verdade, senti uma vontade gigante de dividir isso com outras mulheres. Hoje, através do Recalcula, eu ensino mães a organizarem sua vida de forma prática e leve e terem tempo para o que realmente importa. E é isso, gente. Eu sou a prova viva de que se a gente se organizar, dá para dar conta de muita coisa sim e ainda ser muito feliz. Muito bom! Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, quando eu assisti esse vídeo na internet, primeiro que eu me conectei 100% com o que você fala ali,
E me chamou muito a atenção quando você fala a questão de se abandonar pela maternidade, que era algo que você queria muito. E eu acho que por um certo período a gente, acho que em proporções diferentes a gente acaba fazendo isso, mas eu não me arrependo das minhas escolhas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa tua escolha e sobre esse processo também. Tá. Então, na verdade, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu fui aquela mulherzinha romântica que sonhou em ter uma família Doriana, né? Um casamento feliz, ter vários filhos, inclusive tive uma, né? Porque a vida é assim e Deus quis assim, mas na verdade, na minha cabeça, eu ia ter uma meia dúzia. E sempre quis muito isso desde pequenininha, só que fui mãe velha, demorei para realizar. E aí, quando eu resolvi realizar, aquilo era o grande sonho, o grande amor da minha vida. Então, assim, eu não tive dúvida em largar tudo. E eu quis viver intensamente, porque sou essa pessoa intensa em tudo que faço. Vamos falar sobre intensidade também. E aí, eu resolvi, então, eu tinha, na época, uma marca de bolsas e acessórios, fabricava para outras marcas, tinha loja no shopping, tinha a minha loja online funcionando super bem. Fechei tudo, parei para sentar no chão, brincar com a criança, fazer introdução alimentar, porque eu sonhei muito. E eu também entendia dentro dos meus princípios que a Laura precisava de mim naquele momento da primeira infância. Não me arrependo, talvez hoje eu fizesse algumas coisas diferentes, mas eu faria tudo de novo. E só que chega um momento que a gente, quando é ativa, mulheres, né, vem desse movimento, imagina, eu vivia de salto arrumadona, chegou uma hora que eu me via de coque com aquela cara de largado o dia inteiro. Eu tô feliz assim, esse é o sonho da minha vida. Faz isso um dia, um mês, 6 meses, 1 ano, chega uma hora que você sente saudade de você, né? Cadê aquela mulher que se cuidava, que era bonita? Cadê a Ingrid, que não era a mãe da Laura, era a Ingrid, né? E aí eu sentia saudade, mas aquilo trazia uma culpa muito forte, porque na verdade, como era o meu maior amor e o sonho da minha vida, como é que eu estava insatisfeita? Não podia, né? A conta não fecha. E aí vem aquela culpa gigante. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar em possibilidades de empreender, de repente, online, de ter uma liberdade, como hoje eu trabalho no digital. Desde então eu comecei a estudar o digital. Naquela época que o digital ainda era mato, né? Nem tinha esse mundo todo dos cursos online e tal. Então eu acabei indo também para esse mundo por conta da necessidade de eu querer ter essa liberdade de tempo, de poder conciliar a ideia de estar com ela, mas de conseguir me realizar. E entendi que essa é a sacada, tá, gente? Pega esse ouro. Eu entendi nessa hora que eu precisava estar bem para poder cuidar dela, né? E aí eu sempre trago para as minhas alunas aquela lição do avião. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você, para depois colocar em quem está do seu lado. E aí quando a gente entende isso, porque a gente ouve, mas muitas vezes a gente não entende, né? Quando a gente entende que ir treinar não é egoísmo, que se cuidar não é egoísmo, que tá bonita, que tá bem não é egoísmo, aí você começa a dar uma qualidade muito melhor para as pessoas que estão à tua volta, para os seus filhos, para tua família. Então foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E aí, quando você entende isso, né, nós mulheres da comunidade, intensas que somos, eu queria o quê? Contar isso para todo mundo, né? Você quer que as outras mulheres também tenham essa oportunidade. Foi aí que nasceu meu projeto. Que legal. Eu acho que quando a gente fala em maternidade, a gente fala muito sobre esse tema aqui, né? Eu confesso que não fui a pessoa que esqueci de mim, né? E esqueci em outros, em outros momentos. Mas em relação à maternidade, não. Eu sabia lidar muito bem e sabia que eu precisava manter a minha vida profissional, só que isso me levava em outras culpas também. Então eu acho que quando a gente tá na maternidade é culpa de tudo quanto ela tem. Porque eu falava, não é possível que, poxa, eu tô com um filho com 5 meses, com meu filho com 5 meses eu já voltei a trabalhar. E eu sentia essa necessidade, então eu falava, caramba, e aí tem um serzinho lá tão pequeno, que era tão gostosinho estar perto também, mas aí e aí a culpa vem de um outro lado, né? Como é que foi pra vocês? Cara, pra mim, bom, eu me vi ali, né? No teu vídeo, assim, eu tipo, Juliana, é você? Porque foi bem isso, assim. Eu não tinha essa intenção, eu me organizei pra ter meu filho, só que a minha gestação foi um pouquinho conturbada, né? Tive N problemas e tal, e ele nasceu de 31 semanas. Então eu literalmente larguei tudo do dia pra noite. Eu fui pra São Paulo fazer meu chá de bebê, fiz meu chá de bebê, 2 dias depois eu internei e de lá eu não saí mais. Então, eu só saí de lá com ele,
Milagrinho. Não voltei pra casa mesmo, a gente traz minhas coisas e fiquei, ele saiu de lá, e aí você chega em casa meio neurótica, né? Claro. Eu com tentei certeza. de todas as maneiras, eu falei, não quero criar meu filho numa bolha, mas naquele primeiro É, momento não tinha não tem como, né? E aí, assim, aí super acima do peso, né? Aí começa a entrar em problemas de saúde, Sim, e era sim. isso, é o dia inteiro de pijama, É. ou vestidão mais largo, assim. Mal e mal me Coque no maquiava, cabelo. que é uma coisa que eu amo. Sim. O cabelo bem compridão mesmo, que é pra dar pra fazer um coque pra não incomodar em nada. Isso. Às vezes a gente não tem nem tempo de tomar banho, Não, não né? tem. Às vezes não tem. Isso. Tinha Né, eu ia no dias- banheiro com o carrinho, gente. O carrinho ficava na porta do banheiro. Tinha dias muito que eu louco. falava, porque aí eu voltei a trabalhar muito cedo, mas aí final de semana eu vivia essa, Aham, né? E aí aham. tinha dia que eu falava, nossa, tudo que eu queria era só tomar um banho tranquila. Isso. Sem ter um chorinho. Né? Sim. Então, E eu acho que não é nem só até ser recém-nascido, no caso. Mas assim, eu lembro que o Miguel era pequeno e às vezes falava, gente, eu só queria não escutar mamãe por uma horinha. por uma hora. Mas isso já passou? Eu Porque o meu tem 7 e isso não passou até hoje. Laura tem 9. Continua até hoje. Tem dia que eu falo É pra que a ela, gente está acabou criando proibida código. a palavra mãe. É. Então, Eu assim, falo. como desde pequeno isso já, assim, eu falava, gente, eu não aguento mais. Hoje, depois que o Miguel começou a entender, eu só olho pra ele e falo assim, ó, ele já sabe, é um minutinho, ó, silêncio absoluto, e aí vai. Ele fala assim, você tá estressada hoje na manhã? Ai, que fofo. Não, o meu filho não entende isso, não. Ele fica, Miguel mamãe, entende. mamãe. Aí eu Porque senão aí, já uma falo, semana comigo. Daí tem hora que eu falo assim, pode ser o papai? muito bom. Mas não adianta, é papai uma vez e mamãe acabou. 30, não Mamãe tem sempre, jeito, né? Mas sobre a culpa, É Van, muito por bom. exemplo, na época que o Miguel era pequeno, eu não senti culpa. Então, assim, eu voltei Uhum. a rotina assim que possível. Porque nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias, eu não tinha identidade. Uhum. Eu era só a mãe do Miguel. Uhum. E aquilo ali, essa questão me frustrou demais. Mas eu voltei ativa muito, até que cedo. Rápido, né? Só que hoje, eu falo, caraca, eu perdi muita coisa. Tá. Então, assim, a culpa chegou tarde. Uhum. Sabe, hoje eu falo, meu Deus, eu não lembro de tal coisa. Às vezes, conversando com o pai dele, ele fala, não, você lembra que o Miguel falava não sei o que, não sei o que? Quando ele era pequenininho, eu, não. E assim, Aí não é pega, questão né? de não ter memória, que eu realmente já não Sim. tenho muito boa. Mas é porque eu não tava Sim. vendo, eu não tava presente, eu não aham. peguei esse momento. Então, assim, hoje, às vezes, pega um pouquinho, assim, sabe? Eu acho que com a maternidade não tem como a gente não, Não tem sentir culpa. Não culpa, tem. Nasce né? uma Ou de mãe, um lado, nasce ou de uma culpa. eu acho também. Eu acho que dá pra gente deixando um pouquinho mais leve, Sim. equilibrar algumas coisas, mas Sim. sempre vem a É culpa, né? isso. Mas já que a gente tá falando de culpa, eu quero mudar assim o assunto, ó. De um lado, exatamente, a gente vai de um ponto Extremo pro pro outro. Eu quero falar sobre intensidade. Hum. Eu sou uma mulher, eu afirmo que sou uma mulher intensa. Sempre fui, mesmo me dando mal muitas vezes. E não mudo isso. Não mudo, eu acho que... Como que é isso? Eu quero ouvir de vocês. Porque não é todo mundo que é assim também, né? E tá Sim. tudo bem, às vezes a gente encontra algumas pessoas que não são assim. E aí também dá um choque, é diferente, dá. né? Sim. Mas ela falou isso, então me chamou a atenção, eu queria ouvir de vocês. Vai, Núbia. A Núbia, ela tá ali. Vamos lá que a gente quer saber. Vai, Núbia. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Aham. Meu marido até fala que quando eu tô com algum foco, é um hiperfoco. Uhum. Eu esqueço de tudo à minha volta, ao meu redor. E aí tem um momento que eu tenho que parar. Opa, peraí, calma. Isso aqui também dá pra esperar um pouquinho. E é tudo. Sim. Quando é no trabalho, Sim. quando é no relacionamento. Aqueles pratos que a gente tem que ficar Uhum. equilibrando Sim, sempre. o tempo todo. Exatamente. E aí, muitos períodos da minha vida eu me encontrei muito intensa no relacionamento, muito intensa como mãe, muito intensa como profissional. Acho que nunca houve aquela medida, equilíbrio, aquele né? equilíbrio. Essa é a busca, Sempre muito intenso. Terapia tá em dia. Agora sim. Tá. O que já ajuda Ima tá. Nossa, ela tá aqui, ó, cuidando de Ela todo não mundo, está, né? ela Eu não esperei está a Núbia aqui. terminar de falar e falar, então, agora, com a Ima, até entrou isso aí na terapia. Exatamente. Porque eu sempre fui muito intensa. Só que eu andei me frustrando, assim, acho que além do grau que foi permitido durante toda a vida, e aí eu virei medrosa. Sim. Eu saí da intensa pra medrosa. E aí é uma quebra muito brusca Sim. que me trouxe alguns... Mas eu acho que também é uma autodefesa, né? Exatamente. É uma defesa. casca, né? Mas Exatamente. sabe como eu aprendi a lidar com a intensidade? Sem criar expectativas. Então, o problema de ser intenso, problema entre aspas, é uma escolha. Uhum. Eu não Sim. quero mudar.
É uma decisão. Eu não quero mudar porque eu sou assim, a minha essência é assim. Eu sou intensa com as amizades, com o meu trabalho. Então, assim, né? Então, assim, é maravilhoso. E aí, quando eu não crio expectativa no outro, naquele. Aí foi mais tranquilo. Mas é difícil não criar expectativa. A gente tá tendo na terapia pra isso. Então, estamos no no caminho. Mas olha, eu vou falar difícil, uma coisa né? que eu não resisto de não falar. Eu sou cristã e É. até trago isso no meu conteúdo, né? Eu tenho um devocional todos os dias. E eu virei uma chavinha muito forte quando eu entendi, porque eu sou criadora profissional de expectativas. Desde E o que acontece? Expectativa é certeza absoluta que vai gerar frustração, né? Porque a gente, na Não depende verdade, da gente, sim. qual é o mundo ideal? O cenário dos sonhos da nossa vida? Que todas as pessoas fossem iguais a gente. Sim. Essa é a verdade, Sim. né? Então é a linguagem do amor, é o Seria bem como mais eu, fácil, né? como eu faço, eu quero receber também, né? Por que eu me esforcei tanto e a pessoa nem aí, porque pra pessoa não importa, e tá tudo bem, cada um é cada um. E de onde você veio, o que te falaram até hoje, qual é a tua história, qual é a tua dor. Então envolve muitas coisas, né? Relacionamento, então, nasceu pra dar certo, né? foi através- Nasceu pra dar errado. Desculpa, a gente tem que se esforçar todos os dias pra dar certo. Porque são duas pessoas vindo de histórias diferentes que se juntaram. A possibilidade de dar errado é gigante, né? É muito esforço. Mas aí, voltando, né, pro fato de eu ser hoje uma pessoa cristã, né? Eu tive esse histórico na minha adolescência, afastei um pouquinho, voltei. E aí eu aprendi uma coisa muito especial, vou contar pra vocês. Grandes expectativas só em Deus, porque Ele não frustra nunca, sabe? Muito bom. Porque hoje eu entendo que a minha vida é guiada por Deus. E quando a gente fala de equilíbrio, né, é uma coisa que eu trago muito no meu trabalho, a busca pelo equilíbrio, porque somos seres tricotômicos que precisam ter esse equilíbrio de corpo, mente e espírito. Tem um Só que tatuado o aqui, tá? É 3 maravilhoso. O espírito, ele normalmente fica meio deixado de lado, né? Essa é a real. Ah, não, mas eu acredito. Agora tá na moda o café com Deus Pai, né? Se você não fez em 2024, você tá out. Então, assim, tá muito na moda essa coisa do cuidar, mas você tem que ter uma intimidade de verdade, cuidar de verdade. E aí, quando você começa, eu falo muito dentro do meu projeto de sonhos. Eu sou muito sonhadora, como você deve ser. Já vi que a gente é muito parecida. Então, assim, essas mulheres intensas, sonhadoras, né? Eu sempre tive muitos sonhos e continuo tendo, porque acredito que a gente nasceu para isso, né? Para sermos prósperas, abundantes, é para isso que a gente tá aqui. Mas eu antes tinha os meus próprios sonhos. Hoje eu ainda tenho eles, mas sabe o que eu faço com eles? Eu entrego todos nas mãos de Deus e falo assim, Deus, seguinte, esses são os meus. Agora alinha os meus com os teus, e se os teus forem diferentes dos meus, que os teus prevaleçam, porque aí eu sei que vai sempre dar certo. Então. E essa é a pegada, tá, gente? Mas não é tão simples. Ó, Não, ninguém falou que era assim. Eu vou fazer uma pausa e a gente vai voltar falando sobre esse tema, tá? Bora. Entregar nas mãos de Deus, nossos sonhos, alinhar as expectativas. A gente vai pro break e a gente já volta rapidinho. Estamos de volta, então, com Tricotar. Hoje falando sobre produtividade sustentável, mas a gente ainda não entrou nesse tema, tá? Saímos do primeiro bloco falando sobre alinhar os nossos sonhos com as expectativas e entregar na mão de Deus. E Madame falou que não é tão simples. Porque eu tava refletindo, até compartilhando com uma cliente que foi na loja essa semana, semana passada, e aí ela falou justamente sobre isso. Aí eu falei, olha, eu acho que é uma atitude muito ousada. Porque em janeiro do ano passado, eu comecei a frequentar o cristianismo, né, conhecer mais ali e tal. E aí eu decidi, de fato, em uma oração, eu falei, Deus, a partir de hoje, tudo que for acontecer desse ano não será mais a minha vontade, mas a sua. Eu decretei isso. Só que dias depois, sabe quando você decreta ele 90%? Sim. Eu fiz um vision board e coloquei tudo que eu queria fazer esse ano. Menina, a gente tá aqui em dezembro e eu olho e nada daquilo faz mais sentido pra mim. Mas o que eu decidi em janeiro? Você entregou nas mãos dele. Entendeu? Então, é porque a gente tem que entender nessa hora que a porta aberta é sobre ele, mas a fechada também é sobre ele. E eu tô super tranquila. Eu olho e falo, não quero mais nada disso. O tempo dele não é o nosso. Não significa que ele não vai te dar.
mas talvez você não esteja pronta para receber. Exatamente. Entende? E isso que a gente tem que ressignificar todos os dias, porque a gente pedir para que ele faça a vontade dele é muito bom, mas e quando a vontade dele não for coerente com a nossa? É que a gente não quer muito, né? A gente quer, mas não quer, a gente só tá segurando, né? E aí você tem, esse é o confiar, né? A fé. É o confiar sem ver, é o ter certeza que vai ser o melhor para você, mesmo que não seja do jeito que a gente imagina, porque Deus, já vou virar pregadora aqui, não resisto. Deus, ele tem, biblicamente para nós, né, infinitamente mais do que sonhamos e do que pedimos. Então, às vezes, tem um meme que roda aí, não sei se vocês já viram, de uma menininha com um ursinho bem pequenininho, e ela tá entregando para Deus que tá tirando dela, e ela tá chorando do tipo, mas eu gosto tanto dele, e atrás de Deus tem o mesmo ursinho, só que gigante. Então, às vezes, a gente não entende, mas é porque ele tem algo muito maior. Então, segura aí, espera, confia. Meu maior aprendizado desse ano, assim, é inegável, foi o fortalecimento da minha fé. E é acreditar, assim, que tudo o que tá acontecendo, tanto as coisas boas, as não tão boas, é porque tem que acontecer. É isso. E é de olhos fechados, que eu entrego a minha vida inteira toda pra Deus. Assim, foi o desse ano. Mas eu vou puxar pra produtividade, tá? Já falamos de Deus, mas adoro, quero falar, mas vamos puxar pra produtividade. Eu quero compartilhar o que aconteceu hoje comigo, pra gente entrar nesse tema. Acordei hoje às 7 da manhã e eu tava ainda com sono, trabalhei final de semana, sábado, trabalho com eventos também. E aí eu falei, hoje eu não vou treinar, tem gravação à tarde. Aí eu tinha o período da manhã pra fazer algumas coisas, adiantei tudo e aí eu falei, gente, eu tô com uma vontade de caminhar na praia. E aí eu falei, segunda-feira eu vou caminhar na praia. E foi maravilhoso. Nossa. Por que eu tô falando isso? Porque por muito tempo eu achei que produtividade tinha a ver com estar ocupada. Eu jamais, se eu pensar isso há 2 anos atrás, eu jamais iria pra praia numa segunda-feira às 9 da manhã. Então vamos falar sobre produtividade? Isso tem a ver com equilibrar os pratos também, porque você tirou um momento pra cuidar de você. Sim. E eu trabalhei no final de potinho, semana. né? A gente tem alguns potinhos. Eu tô feliz hoje. É isso. A gente tem alguns potinhos que são os nossos combustíveis, né? E a gente precisa desse potinho do autocuidado, que não é necessariamente sobre o cabeleireiro, a maquiagem ou a massagem, né? O autocuidado é você ler um bom livro, é você caminhar na praia quando te dá vontade, né? É você estar bem pra poder fazer o que você precisa fazer. Até porque, vamos combinar, você já tinha dado check em tudo que você precisava fazer, então tudo bem, também além disso, né? Então hoje em dia a gente tem algumas profissões que te dão uma liberdade financeira, geográfica, de tempo. Mas eu falo isso também porque eu era funcionária pública concursada, então mas essa raiz vem daí, né? Essa raiz então, vem daí. Imagina, segunda-feira vou na praia, né? O que vão pensar de mim? Nem vou postar. Eu falo assim, se eu falasse pro meu pai ia falar, vida boa, né? Você tá tendo vida de herdeira que você não tem. Tinha uma época que eu treinava, eu também empreendo, né? E sou mãe full time, sozinha. Então eu treinava 4:30 da tarde, crossfit, e aí eu ia pegar a Laura direto na escola, mas ninguém sabia que eu tinha acordado às 5 da manhã pra trabalhar e que eu ficava até mais tarde e tal, porque era o horário que pra mim funcionava. E aí eu postava sempre, horário de herdeira, né? Brincava com isso, porque as pessoas têm essa dificuldade, mas eu acho que essa consciência já tá mudando cada dia mais. Eu também acho, tá bem melhor. Eu acho que socialmente a ideia da produtividade, graças a Deus, tem mudado. Porque antes, ser produtivo era ter uma vida exaustiva. Ocupada. Então, exatamente. É onde você não parava. É isso. Onde você não tinha tempo pra respirar e pensar. Essa pessoa é muito produtiva. E quando, na verdade, às vezes a pessoa passa o dia inteiro fazendo várias coisas e não realiza nada, não faz nada. É isso. E é esse lugar que a maioria das mulheres tá, porque ela tá sobrecarregada. Hoje existe um burnout materno, né? Um burnout de cuidado com a casa, de cuidado com a família. As mulheres fazendo um movimento de não quererem mais a casa, a família, os filhos, né? Então eu quero ser CEO, eu vou buscar outras coisas, eu deixo a família para depois, e aí quando ela se dá conta de que ela quer, às vezes não dá mais tempo, e aí gera uma frustração mais uma vez. Então, assim, hoje a gente tem esse movimento muito grande das mulheres estarem indo contra a família por conta disso, de verem os exemplos das mulheres que estão sobrecarregadas, que estão cansadas. Um vídeo da Ingrid Guimarães falando sobre isso. Ela fala, gente, esse projeto de Mulher Maravilha não deu certo, não deu certo, estamos todos exaustos.
É muito legal. É porque a maioria das mulheres acumula todas as funções, Exato. né? Eu até brinco, gente, brincadeiras à parte, tá? Vou usar até o nome do programa de vocês, que eu não sei quem foi essa mulher que queimou o sutiã, porque eu queria tanto estar tricotando, tomando chá de tarde. Porque no fim, gente, a gente só acumulou função. É verdade. Brincadeiras à parte, de verdade. Eu acho que tudo né? é necessário, Claro, né? Quando a gente fala claro. todo o movimento, mas eu acho que Óbvio, hoje a não. gente caminha. Sim. Eu já fui essa mulher, Isso. né? A gente fala sobre isso aqui também. Eu já fui essa mulher que era mulher, CEO, que vai pra frente, né? Sim, sim. Agora hoje eu tô voltando pro meu É. lugar de mulher. Mas esse é um né? movimento, eu acho, e eu torço muito por ele, trabalho por ele, luto por ele, porque eu acho que a família é o melhor lugar pra gente estar. A nossa casa, ela tem que ser um lar, um lugar onde a gente se sente seguro, um lugar onde a gente deseja voltar, onde a gente se reabastece pra viver o dia seguinte, sabe? Então, esses vínculos de família, de filhos, eles são muito necessários. Eles são o que fazem ter sentido a nossa Sim. vida, porque senão chega uma hora também que você alcança tudo, e o que era o tudo? Sim. O que era o tudo, né? Era o dinheiro que compra o que eu quiser, a viagem que eu quiser, mas não faz sentido, né? Então a gente tem que fazer esse caminho de volta. E aí uma coisa que eu falo muito também é sobre feminilidade. A mulher, ela perdeu muito essa essência. E ela precisa voltar para o seu lugar, porque aí ela reclama, olha só esse assunto, dá mais um programa inteiro, que os homens estão bananas. Porque elas estão roubando os lugares deles, entendeu? Esse foi o tema até do nosso último evento, né? Falamos muito sobre energia masculina e energia feminina. Eu luto diariamente para equilibrar e trazer essa energia de volta. E fala-se muito também que hoje os homens estão princesos, né? Mas é por conta de muitas coisas. E eu já fui essa mulher aqui. Sim, e tá tudo bem, eu acho, porque na verdade é um processo, né? A gente veio de mães e avós muito feridas, e a gente cresceu ouvindo que não podia e que tinha, e aí a gente tá vivendo esse processo, então torcendo pra minha filha já vir pra uma geração no lugar dela. Eu né? acho que tá num movimento contrário há um tempo. Eu acredito que depois da pandemia se iniciou assim, em passos lentos, esse movimento contrário. Sim. Não que a mulher não vai ser mais CEO, líder, Não. não, isso, mas ela não perder o direito, porque quando muitas vezes a gente ocupou o cargo ali de liderança e tudo mais, a gente meio que perdeu o direito também de ser a mãe, que fica em casa descabelada, que vai sentar no chão pra brincar com os filhos. Então é você ter os direitos de ser líder e de ser a mãe que tá em casa e tá tudo bem. E que hoje em dia, às vezes, é até mal vista, né? Porque glamorizaram tanto essa mulher CEO, que quando a mulher fala, eu sou dona de casa, eu sou mãe, oi, nossa, a pessoa fica com vergonha. Você faz o quê? Obrigatoriedade. Né? Então, eu acho que assim, o nosso primeiro lugar, existe uma ordem na nossa vida que faz as coisas funcionarem direito, sabe? É em primeiro lugar Deus, depois a gente, porque quando a gente tá bem, a gente cuida bem dos outros, depois a nossa família e depois o nosso negócio, que é importante sim. Eu sou uma mulher empreendedora, eu tenho grandes sonhos, eu quero transformar vidas, eu quero fazer um movimento muito grande, tenho um projeto gigante para acontecer, mas eu acho que assim, as outras coisas têm que estar funcionando muito bem para aí você ir para isso, porque se você inverte a ordem, uma hora a conta chega. Sim, e o que é mais importante, o que eu sempre falo, né, dentro das nossas escolhas. Se você quer ser a mulher que vai deixar de trabalhar para cuidar, lindo. Se você quer, ok, desde que cada um faça como quer. Quero mudar o tema agora para organização, tá? E aí eu quero ouvir muito sobre o que você fala isso também, mas antes eu quero ouvir Juliana, que Juliana treina às 6 da manhã. E quando a gente tá falando de organização, a gente tá falando de organização de vida também. Sim. Como é que é isso pra você e por que você resolveu? Eu acho que tem a ver com organização isso, né? Eu sou uma pessoa, assim, organizada com as minhas coisas, mas eu não sou muito organizada, por exemplo, com a minha agenda. Eu vou vivendo cada dia de uma vez, assim, um dia de cada vez. Por exemplo, hoje eu esqueci que eu tinha uma paciente às 10 da manhã e eu tava me arrumando já pra tricotar e eu tive que sair correndo pra atender. Tá. Então, às vezes eu fico assim muito ligada, eu sou muito intensa, acumulo muita coisa. Eu acabei de chegar de Minas, a gente tá dando curso em Minas, então fico meio confusa. Aí essa questão do treino é uma coisa que eu gosto, mas durante o dia eu arrumava 1 milhão de desculpas. Então meu problema é ir até lá. Aí que eu fiz, eu contratei um personal às 6 da manhã. Por quê? Se eu acordar às 5h30 e falar pra ele que eu não vou, ele acordou só pra me atender. Aí eu vou pensar nisso. Né? E aí eu não vou ligar pra ele e falar, não, volta pra casa porque eu não vou. Então, esse é o primeiro horário. E aí eu comecei. Hoje eu já gosto.
Então hoje eu não treino só com personal, eu treino sozinha também. Mas se eu não for esse horário, depois eu não vou mais. Mas é uma organização. E bar é horário, aí à noite tem o filho que eu tenho que pensar, o que eu vou fazer, com quem que ele vai ficar. Então foi uma das coisas, tem muita coisa ainda pra colocar, assim, pra organizar. Mas isso foi uma prioridade que eu coloquei e foi assim que eu consegui, né, uma constância. E agora eu fiquei, por exemplo, 4 dias sem treinar. Porque eu dava aula o dia inteiro, eu tava em outra cidade e tal. Aí eu falei, putz, vai desandar tudo. Eu falei, não vai. Eu sofri pra chegar até aqui, né? Eu perdi 15 quilos nesses últimos meses. Foi difícil. E agora eu tô começando a curtir essa minha conquista, o resultado, sabe? Né? Aí eu olhei e falei, não, eu não vou voltar pra trás. Eu vou agora continuar, me permitir esses dias, mas agora eu vou voltar. E hoje eu tava lá. Essa hora que entra o recalcula e vai. Antes até eu vou te pedir algumas dicas práticas, porque por incrível que pareça a gente tá quase no finalzinho, mas eu quero, Núbia, pra você, como é que é essa questão de organizar a rotina dia a dia? É tranquilo? Eu sou igual a Juliana, eu sou extremamente comprometida com outras pessoas, mas quando é comigo, a tática do personal pra mim foi infalível. E olha que eu amo treinar. Eu amo ir à academia. Eu também sou, a minha personal engravidou e ficou 6 meses sem dar aula. Eu fiquei 6 meses sem ir à academia. Amando treinar, amando dar aula. Porque não tinha ninguém me esperando lá. Não tinha um compromisso. Eu não tinha um compromisso. E todas as vezes que eu penso, poxa, ela já acordou, ela saiu de casa às 5 horas da manhã, ela tá lá me esperando. Não é justo que eu faça ela esperar. Mas na verdade esse compromisso é com você, não é com ela. Exatamente. Hoje eu enxergo isso. Exatamente. Pra fazer dar certo pessoas como nós, assim, eu sou muito parecida com a Núbia, a gente precisa criar estratégia. Eu descobri isso também com a minha personal. Eu também. Ela falou, a gente tem uma parceria que ela tá me ajudando nesse processo de emagrecimento e tal. E aí, às vezes, eu odeio acordar cedo, mas eu já preciso acordar cedo pra levar meu filho na escola. E ela falou, Nath, você vai deixar ele na escola e vai vir treinar. E às vezes eu falo assim, se ele não tem aula, eu falo, a mãe ele não vai ter aula, então eu não preciso ir. O que eu penso? Eu não posso fazer isso com ela, ela se dispôs a me ajudar. Então eu não vou por mim. Eu vou por ela. Exatamente. Só que isso resulta em estratégia. Cria assim um hábito. E aí, a minha nutricionista, todas as nossas consultas, ela só tem uma palavra pra mim: organização, Nath. Eu não tenho dificuldade de comer saudável, eu tenho dificuldade de me organizar. Porque eu não tenho uma rotina. Ela já perguntou pra mim várias vezes: você acorda e faz o quê? Eu falei: cada dia uma coisa. Não. Ingrid, eu queria um tutorial antes da gente finalizar em 2 minutos. Mas eu queria um tutorial assim com dicas práticas. Você fala de produtividade sustentável, mas de organização. Dica prática pra mulher que tá aí assistindo a gente, tem dificuldade de organização. Vai lá. Então, na verdade, assim, isso que vocês falaram é muito importante. Na verdade, você precisa o quê? Se conhecer. Isso é o autoconhecimento, né? Dentro do Recalcula, que é meu projeto, eu brinco que a gente tem um GPS na mão, onde a gente precisa minimamente dizer para ele aonde a gente tá e para onde a gente vai. Então, quando a gente entende isso, primeiro você se olha, você vê que aquilo ali não tá legal, não tá do jeito que você queria, e por isso você tá buscando, né? E aí depois você sonha e idealiza para onde você vai. E quando você tem clareza de para onde você tá indo, que esse é o primeiro erro da maioria das pessoas. Eu tô só fazendo, tô só vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu acabo não tendo clareza do que eu preciso fazer todos os dias, repetidamente, para que eu alcance aquilo que eu quero alcançar. Então, assim, primeiro a organização, ela nasce de dentro para fora. E aí depois você consegue transformar isso em hábitos, desenhar rotina, tem que ter, gente. A criança, vocês todas mães aqui, ela não tem aquela rotininha, na hora de dormir, toma um banho com lavanda, conta uma historinha, porque nós seres humanos, precisamos saber qual é a próxima etapa, o que vai acontecer. Isso deixa a gente mais calmo, tira a ansiedade, dá mais tranquilidade. Isso é a rotina, as pessoas têm medo de rotina. E quando a gente tem uma rotina planejada, mesmo que seja com a estratégia de repente, atender a tua responsabilidade com o outro, tá tudo bem, mas tem que ser pra mim. Gente, sem cenário perfeito, o ideal é o que funciona na dinâmica da tua vida. Então, assim funciona, ok, vamos assim, né? E aí você consegue colocar ordem na sua vida. A ordem traz progresso, né? E aí quando você coloca essa ordem, essas mínimas ordens, né? Eu trago várias dicas, assim, por exemplo, arrumar a cama quando acorda. É o primeiro check que você dá no seu dia. Aí dificulta.
dormir com a pia limpa, né? Assim, para você poder acordar. Eu sou uma pessoa que eu, inclusive, antecipo demandas. Eu durmo com a minha mesa posta para o café da manhã. E eu tenho uma sensação... Eu tenho uma sensação deliciosa de acordar com a mesa posta, me esperando pro café. Parece que eu tô no hotel, só que fui eu mesma que fiz. Então, assim, são pequenas mudanças que a gente faz que podem fazer uma diferença gigante na nossa vida, de verdade. Eu quero saber quando tem as inscrições pro Recalcula, que eu vou inscrever todas as tricoteiras. Deixa eu ir pros nossos agradecimentos, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaços, tudo que você precisa para o seu evento. A Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, e a Clínica Mitra, da nossa tricoteira, que tem referência em terapias injetáveis e hormonais. E agradecer também aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, que tem uma loja ali no Supercentro Boqueirão, que está me investindo, Aliadas Semijoias também, com essas peças lindíssimas, entrega para todo o Brasil, Giovana Leite, sempre responsável aí pela minha beleza, cabelo, maquiagem, tem um espaço exclusivo em Santos e maquiagem para todas as ocasiões. Agradecer também a Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, e Clínica Juliana Costa, dela, nossa tricoteira, que tem os melhores tratamentos para harmonização facial e que cuida do rostinho desta apresentadora. Madame, obrigada. Adorei. Já está inscrita no Recalcula? Eu Com vou inscrever certeza. vocês, tá? Obrigada. Presente de final de ano. Adorei. Ju, obrigada. Obrigada, Van. Eu sabia que ia ser polêmico isso aqui. Porque, olha, eu consigo ser os dois extremos no mesmo dia. Assim, Intensas, complicado. organizadas, desorganizadas, mas somos felizes, Exatamente. tá? É isso que importa, né? Núbia, obrigada, viu? Prazer. Sempre aprendendo muito, sempre sabendo que o equilíbrio é tudo. a busca que a a gente vai busca do ser equilíbrio. eterna, a busca eterna. É isso, tem que Ingrid, ser. prazer enorme receber você Ai, aqui. amei. Já está convidada para voltar. Uau, voltarei. Deixa tuas redes também, onde as pessoas te Obrigada. encontram. Vocês me encontram no @Ingrid Nobre, com Y no começo, porque minha mãe dificultou ali. E por lá eu divido o meu dia a dia, eu tenho um devocional para que a gente possa cuidar da nossa vida espiritual todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5h55 da manhã, mas que depois fica salvo no feed para você assistir. E cuidar aí da melhor forma de todas as áreas da sua vida, também com organização. Recalcula em breve com turma nova, abrindo inscrições. Acompanhem por lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Obrigada, viu? Amei, prazer meninas. enorme. Obrigada, Beijo pra obrigada vocês. mesmo. Toda terça-feira tem um programa inédito aqui pra vocês na TV Cultura Litoral. Um beijo, até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.